Oi pessoal, hoje vou falar um pouco sobre SEO, sistemas de cotação, loja virtual, Google Ads, marketing online em redes sociais. Então vamos lá, o primeiro case é baseado nesse cliente aqui. A home dele foi feita toda baseada em relatórios do Search Console, antigamente era chamado de Google Webmaster Tools. É a ferramenta que mostra quais palavras-chave o cliente está aparecendo em primeiro no Google. Não só em primeiro, né? A posição, a taxa de clique, as impressões e o número de cliques. Então, no caso aqui, para eixo para carretinha, a gente foi clicado 114 vezes nos últimos 3 meses. A gente teve quase 4.000 impressões. Impressão são buscas. Todo mundo que digitou eixo para carretinha, a gente apareceu na posição 1,4. Né? Então, está entre a primeira e a segunda ali, alternando. Apesar de estar muito bem posicionado, a gente teve só uma taxa de clique de 2,9%. Provavelmente é porque está tendo propaganda em cima dessa pesquisa. Vamos fazer aqui a pesquisa para ver. Eixo para carretinha. Acho que é isso mesmo, né? Eixo para carretinha. Olha só, as propagandas. Ó. Isso daqui é porque eu estou logado, né? Eles sabem que eu forneço o site lá para Keynote. Aí, ó, links do Mercado Livre, tá vendo? E aqui a gente aparece. No caso, essa pesquisa aqui teve até 3 posições gratuitas antes da gente, fora os vídeos e as imagens. Então, quando mostra lá no Search Console, não quer dizer que para você vai aparecer exatamente não. Aquilo ali é o que aparece para o Brasil inteiro. E pode ser que você tenha caído também, pode ser que em função das suas últimas buscas, outras palavras-chave, outros resultados apareçam em cima, tá vendo? E logo abaixo aqui a gente aparece. Então, assim, para estar bem posicionado, você precisa de ter um Google Business, né? Também chamado de Google Meus Negócios, que ó, com muitos tem só 14 votos, ó, que no caso era para ter mais votos. Aqui você pode... Bom, é assim que funciona, você chama algumas pessoas também para dar depoimento ali, né? Não se engane, tem muita gente que faz isso e se você quiser fazer também, ninguém vai te prender. Algumas coisas você tem que fazer dessa forma para você conseguir ali o impulsionamento inicial para ficar nas primeiras posições. Então, tá vendo? A gente tem que investir ali no Google Ads. E aí tem o Google Ads para pesquisa, aqui eu digitei até errado, tem o Google Ads para pesquisa, e tem o Google Ads Shopping também, que é esse que aparece aqui os produtos. Ó. Então, o ideal nesse caso aqui, principalmente para lojas virtuais, é sempre ter os dois às vezes, ver qual que está mais barato, qual que converte mais. Vou falar um pouco sobre isso também. Então, esse daqui é o Google Search Console, né? Eu posso ver, vamos ver para qual página exatamente. Tem muito cliente que fala, eu estou precisando de mudar meu site, e às vezes eu estou precisando de mudar uma página. Vamos clicar aqui em eixo para carretinha, ver exatamente qual a página que ele vai. Ó, eixo para carretinha, aí a página. Vendo? Principalmente para home. Então vamos supor, eu estou querendo vender mais tambor de freio na home, vamos modificar a home. A única coisa que vai acontecer é a audiência da home cair. Olha só, isso daqui foi até feito uma vez. Eu acho que é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? O cliente pediu para alterar a home, né, e alterou para uma home que não estava otimizado para Google. Esse de vermelho aqui são as impressões, que é essa coluna aqui, ó, as buscas. Praticamente parou de aparecer no Google. Tá vendo? Então a home não é baseado na sua cabeça. Ela é baseada na audiência que chegou, né, e você digere essa audiência e refaz a home baseado nisso. Mas está vendo que a principal visita aqui, que está nas primeiras posições, nem é da home. Vamos ver o que apareceu aqui. Ó. Realmente casou essa informação, tá vendo? Não, esse aqui é do Mercado Livre. Aqui não casou, tá vendo? A home até apareceu em primeiro. Mas por quê? Isso aqui não é o real. O que apareceu para você não é o que aparece para a média das pessoas que fazem essa pesquisa. É isso daqui que é o real. Ó. Que é essa segunda página aqui. No caso, a home apareceu em primeiro, né, para a gente nessa pesquisa. Mas o que acontece sempre mesmo é essa segunda página aqui aparecer em primeiro. Vamos ver o que aparece para a home. Então, eu cliquei na home,
tirei aqui essa palavra-chave, vou em Queries aqui, no caso aí talvez esteja em português, mas o certo é estar em inglês, viu, gente? Se quiser trabalhar nessa área tem que saber inglês, não tem dessa de não saber inglês não. Tá vendo? Na home, o que é que são as principais palavras? Eu posso clicar aqui para ver mais. Ó. Vamos organizar por clique. Ó. Eixo, Keynote, já são às vezes pessoas que já conhecem a empresa, ó, eixo para reboque, o que não significa que se mudar a home não vai cair aquela segunda página lá, né? Porque essa página aqui, vamos ver para onde que ele está levando. Olha lá, ele está levando para exatamente aquela página lá que fica em primeiro, tá vendo? Então, assim, é tudo entrelaçado. Isso daqui não é coisa de opinião, não. O cliente, às vezes, 100% dos clientes falam, eu quero um site limpo e bonito. Dentro de cada um, da cabeça de cada um, isso é uma coisa. Eu até fiz um vídeo há um tempo, depois vocês procurem na página 10 sites no YouTube, sobre o que é um site bonito. Tem coisa aqui que não é questão de opinião. Então é coisa técnica. Um cara que trabalha com design de site e que só fala assim para o cliente, ele não sabe o que está fazendo, especialmente quando for um site que vai batalhar audiência online aí para pessoa gratuita no Google, que vai ser um site de grande retorno, às vezes de publicidade. Esse aqui é o nosso editor, viu, gente? Aqui eu vejo no tablet, mobile. Se eu quiser adicionar uma linha aqui com 3 colunas, né, eu adiciono. Se eu quiser adicionar uma imagem, eu chego aqui e adiciono a imagem. A gente tem uma galeria de imagens, tem centenas de imagens e ícones aí gratuito para você adicionar. Se não souber nada de design, a gente também tem o bloco aqui de designs pré-prontos, que já tem várias, centenas de blocos de design pré-pronto, que é só clicar e importar, e aí você já edita aqui no nosso editor. Bom, então essa daqui é a parte, né, do Search Console. Não é um negócio que você muda a home e não prejudica a audiência das páginas internas. A home muitas vezes serve para trazer audiência para as páginas internas. E aí, esse daqui é o Google Analytics. Então, a Google ela tem basicamente 3 ferramentas para você trabalhar com SEO, né, que é Search Engine Optimization, otimização para sistemas de busca, ou audiência paga, né, que é o Search Console para ver o comportamento do site no Google, e o Google Analytics para ver o relatório de retorno de investimento em marketing online e o comportamento do usuário dentro do site. No caso aqui, é um relatório que eu customizei para ver as origens. Ó. A maior audiência desse site vem do Google gratuito. A audiência dele começou mais ou menos em 4 de julho de 2017. Essa aqui é a taxa de rejeição. Não significa que a pessoa clicou e rejeitou, e tipo, que site nojento, saiu fora. Não, significa que ela não clicou em nada dentro do site. Às vezes ela abriu a página, viu o telefone lá, ou viu o endereço e foi na página, ou ligou para a empresa, né, mas não clicou em nada, entra como a taxa de rejeição. Aqui, ó, são as cotações feitas, mas no caso, se a gente clicar aqui e ver as cotações, vai ver que não está configurado como cotação para o período inteiro. Tem relativamente pouco tempo que foi configurada a cotação como meta, né, no Google Analytics, mas o iSites ele já fornece as cotações automatizadas aqui, ó, como evento. Você vem aqui em Behavior, comportamento, eventos, né, Top Events, aí vai achar lá no Event Action ou Purchase. Aí aqui a gente vê que desde 2017 foram feitos 1024 cotações. Se a gente entrar aqui na tela de pedidos, que é aqui em e-commerce pedidos, vai ver que mais ou menos bate aqui, ó. Então, às vezes não bateu ali porque desconfiguraram o Google Analytics lá um tempo, mas foi mais ou menos isso mesmo. Às vezes tem umas cotações aqui que são comigo logado, fazendo algum teste, né? Mas você vê que bate mais ou menos lá naquelas cotações desde 2017. Essas cotações que foram feitas só através do sistema de cotação do site, viu, gente? O pessoa às vezes pode ir lá na empresa, pode ligar, pode mandar um e-mail. Então não está sendo pego aqui. Aqui só pega quando a pessoa... Vou abrir uma nova aba aqui para vocês verem.
vamos fazer aqui a navegação do que é o sistema de cotação. Então aqui eu cliquei, né, eu quero isso daqui. Tá vendo que aqui tem uma escala e tal, e aqui tem o pedido, ó. Às vezes podia ter uma descrição melhor aqui sobre o que é essa escala, o que ela influencia, esses tamanhos aqui, para quais tipos de reboque que eles são indicados. Aqui está um eixo para reboque, mas às vezes a pessoa podia comprar também uma cesta de produtos para reboque, já no jeito, para food truck, por exemplo. Olha lá, esse produto não está disponível, não está acontecendo, e esse aqui é o principal produto. Não está acontecendo a gestão aqui ideal, né, olha lá, eu achei uma aqui por sorte. Então, provavelmente, como está um sistema de cotação e a gente está estudando para transformar em loja virtual agora, como às vezes não enxergam que a verba vem direto daqui, às vezes é uma coisa que isso aqui é deixar de lado, mas está completamente errado. Isso daqui tem grande audiência, né? Inclusive, se consertar isso daqui, às vezes sobe lá e fica na frente do Mercado Livre sempre, às vezes. Vocês viram que só o Mercado Livre e o Pinterest de vez em quando fica na frente. Então abriu essa barrinha aqui. Essa barra aqui não é opinião, não é porque eu gosto dela, é porque eu sei que ela infere em pelo menos 15% a mais das vendas. Aí eu cliquei aqui em finalizar compra e abriu aqui o formulário. Tá vendo que é tudo muito rápido, né, sites? Porque além da plataforma ser boa, a gente também usa o Cloudflare. O Cloudflare é um sistema de CDN, Content Delivery Network, então ele sabe exatamente qual o melhor caminho do acesso chegar no servidor nosso lá nos Estados Unidos. E aqui eu configuro algumas coisas, por exemplo, para minificar o JavaScript, CSS, HTML, ativar o Rocket Loader. Tem algumas coisas de segurança aqui também que a gente ativa. Tem algumas configurações aqui que são próprias de sites, que às vezes é até segredo nosso, da nossa plataforma, entendeu? Aqui é que gerencia o DNS. DNS é aquele negócio que sempre você vai configurar um site novo ou um sistema de e-mails e você precisa lembrar que isso daqui existe. Então, um dos diferenciais das sites que a gente usa o Cloudflare. Se você não usa, use eles. Aqui também não é questão de opinião. O pessoal acha que na internet o cliente chega assim, eu quero isso, né? Você não chega no dentista e fala, eu quero um dente na minha testa. A área de software, de site é a mesma coisa. Pode ser discutido algumas coisas, mas a palavra final não tem que ser do cliente. Tem que ser de quem entende e entrega o software para centenas de pessoas que atuam naquilo dali na área e constroem o software em conjunto com o cliente. Então, se você está numa reunião, o cara está falando só assim para você, meu irmão, sai fora que vai dar ruim. Então, isso daqui que é o sistema de cotação. Era, às vezes, para ter menos campos, né? A pessoa às vezes fala, mas aí o meu concorrente vai saber o preço. Cara, o seu concorrente, se ele quiser, ele vai saber o seu preço. Isso daqui é para facilitar a vida de quem está querendo saber o seu preço mesmo. E se o seu concorrente quiser, ele vai saber. Inclusive, o ideal é você ter uma loja virtual e o seu segredo vai ser como entregar um produto tão barato daquele jeito. Aí ele não vai saber, né, quem que são seus fornecedores, qual que é a sua logística, de onde que você compra para ter aquele maior desconto ali numa certa quantidade de volume. É isso aí que é seu segredo. Hoje em dia, preço de produto não é segredo. Se o cara quiser, ele vai descobrir. Mesmo se você fizer o cadastro lá e só cadastrados puderem saber o preço. Tem jeito de fazer isso, mas isso daí vai dificultar a sua venda ali no seu e-commerce. E o cara que se quiser, ele vai saber seu preço. Então aqui é o relatório, né, do Google Analytics. Essas são as 3 metas, né, que a gente configurou. Então a iSites, ela entrega esses eventos aqui. Se você for em eventos, você vai ver alguns eventos aqui. Esse daqui de purchase é o que é da cotação lá, que eu configurei como uma meta. Aqui, ó, você vem em admin, né, vem em goals ou metas, e aí aqui você configura, né? No caso aqui, ó, são os eventos totais. Se eu venho aqui no do e-commerce, são eventos que a plataforma da site já dispara aqui, e eu pego e configuro o Event Action do Purchase ou algum outro aqui, né, que eu queira como meta lá.
E essas metas é que são importadas para o Google Ads. O Google Ads é o que vai te dar o Keyword Planner, que é a outra plataforma, a outra ferramenta da Google que tem que estar sempre à mão aí. Eu vou abrir aqui para você fazer o seu marketing online. Então aqui no caso é uma clínica de dentistas. Ela teve 67 ligações. Nessas ligações, se eu não me engano, elas foram definidas também como conversão. E aqui as conversões, na verdade elas não foram, tá vendo? Então aqui é um problema que o Google Ads tem, que ele até hoje em dia está permitindo ali configurar como cotação, mas no caso aqui, nos últimos 30 dias, pelo menos não deu certo, depois tem até que olhar isso. Então você sempre tem que pegar o custo, nos últimos 30 dias foi isso daqui, e dividir pelas conversões, e ver qual que vai ser o custo da conversão. Vamos pegar a calculadora aqui. Vocês estão vendo que o meu computador é diferente, gente? É porque eu uso o Linux, viu? O Linux é muito bom, ele é gratuito, tem algumas ferramentas, né? Tudo aqui de vídeo que vocês estão vendo é gratuito. Isso daqui também é o GIMP, que é concorrente do Photoshop, é gratuito. É bom ter o Windows também, né? Principalmente Photoshop e After Effects, mas eu recomendo também ter o Linux por várias questões. Inclusive, se for trabalhar com marketing online mesmo a fundo, você tem que saber um bocado de programação também, meu irmão. Não tem jeito. 1.481 dividido por 59. Ah lá, deu R$25, tá vendo? Então, esses R$25 aqui nem tá correto, que é o custo de conversão. Na verdade, você tem que somar as conversões com as ligações e dividir pelo valor total. Então, isso aqui está em torno de R$10. A cada R$10 eles conseguem um contato numa clínica de dentista que vai fechar, às vezes, um tratamento ali por R$2, R$3.000. Então, tá ótimo. Eu mostrei esse grupo de anúncios que é do dentista, que não é da Keynote, né? Que ainda não está investindo no Google Ads, porque aqui eu já configurei os grupos de anúncio. Aqui eu configurei as origens, Google Orgânico, YouTube, tá vendo? Não vem nada do Instagram nem do Facebook. Aqui já vem, né, também, só que aí eu estou olhando aqui, dos grupos de anúncio, né? Esse daqui é o que está dando mais clique, só que o pessoal às vezes não está convertendo igual o do search. Esse daqui, tá vendo? 5 contatos só, não teve ligação nenhuma, tá vendo? Então às vezes a pessoa que vem da pesquisa ela é muito mais qualificada. O cara já está com a mão no bolso ali para fechar contigo, então pelo menos entrar em contato para saber o valor ele vai. No caso do e-commerce, às vezes ele vai fechar direto. No caso dessa clínica de dentista também é cotação. É uma cotação que chega aqui e vai direto para o WhatsApp deles, né? E aqui é um relatório que eu vejo o grupo de anúncio, o comportamento dele. Aqui nos últimos 7 dias teve 7 contatos. Às vezes isso daqui não é o real, né? Você tem que entrar lá no Google Ads para ver a questão das ligações, que às vezes não aparece aqui. Se a plataforma não for integrada perfeitamente, também não vai aparecer aqui. Ligações que a pessoa só bateu o olho, ou se foi lá, também não vai aparecer aqui. E às vezes não vai aparecer aqui por causa de algum problema técnico. Você tem que entrar lá nos pedidos e ver se realmente está batendo aqui, né? E se não está, por quê? Às vezes pode ser algum problema na integração com o WhatsApp, culpa do WhatsApp. Várias questões podem ser aqui. Mas aqui eu vejo o tempo de permanência na página, o bounce rate. Bounce rate é quem não clicou, que é a taxa de rejeição, não clicou em lugar nenhum. Às vezes ele foi até lá, mas ele não clicou, então entrou como taxa de rejeição. E aí aqui otimiza palavra-chave, né? Vê o que é que pode ser melhorado ali no palavra-chave. Aqui no caso, se não bater aqui os 7 dias isso, é porque tem que dar uma olhada, pode ser que vão ver aqui 7 dias. Olha lá, o search não bateu, aqui tá mais, tá vendo? Aqui tá pegando, eu acho que uma parte dessas ligações, se eu não me engano, porque a gente fez uma configuração lá relativa a isso já. Então provavelmente aqui não tá pegando as ligações. Mas tem até que dar uma olhada lá para conferir isso. Então é uma otimização constante, você sempre tem que estar olhando e cuidando das contas do seu cliente.
Então aqui eu configurei por grupo de anúncio, aqui é por origem. Teve uma vez que um cliente falou assim, mas eu quero um campo aqui nesse formulário. Ele falou, eu quero um campo aqui para saber de onde a pessoa veio. Eu falei, não, isso daí é automático, isso daqui é no Google Analytics aqui que eu vejo de onde a pessoa veio e ela preencheu o formulário e aí eu reforço o investimento naquilo dali. Não é, tá vendo? Não é questão de opinião, gente. Existe um jeito certo de fazer as coisas na internet. Aqui são, né, os eventos de ações também. Aqui é a configuração dos eventos, que a site já emite automaticamente como meta. Bom, eu também queria falar sobre esse texto aqui, que está no nosso blog, relatando uma empresa de um parceiro nosso que saiu de 0 vendas a 400 mil. Então, nesse vídeo, a gente fala um pouco sobre a plataforma de gestão. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aqui é o sistema de produtos, né, de pedido, aqui o de pedidos. Se passar aqui um pouco mais, vai mostrar os relatórios. Aqui é o relatório por estoque, aqui é o relatório por pedido. Então, a gente também fornece aí sistemas de gestão de estoque, de pedidos, de vendedores. Tem um case aqui em áudio que é uma conversa com outro parceiro. A gente mostra também como impulsionar a visita no Instagram, né? Como impulsionar o post do Instagram, na verdade. A gente tem um outro vídeo aqui que a gente relata algumas experiências com ferramentas, como por exemplo essa ferramenta aqui de seguir pessoas automático. Então você meio que rouba seguidores dos seus concorrentes, né? Esse outro aqui é do Social Bot, para você curtir automático também. Essa é a que a gente tem recomendado hoje em dia, viu, gente? Social Media Bot. É uma extensão do Google Chrome. O Later.com a gente tem recomendado também para configurar publicidade, agendar, né, em redes sociais, como se fosse num calendário ali, facilita bastante a vida, sai em torno de R$30 por mês, se não me engano. O Facebook Creator, que é também para agendar publicações tanto no Facebook quanto no Instagram de uma vez. Ele é gratuito, né, mas ele não é tão prático quanto o Later.com, mas se você não quiser gastar os R$30 a gente recomenda. Tem essa outra extensão aqui, que é o Downloader for Instagram, para baixar. Então você chega numa página gringa e baixa todo o conteúdo dela e depois começa a cadastrar ali para agendamento automático. Isso daqui para você baixar os seguidores do seu concorrente e depois sair marcando eles. Tá vendo aqui que eu marquei um monte de gente? Não tá aparecendo o arroba aqui, mas eu acho que é porque tá pro lado de cá. Isso daqui é porque eu marquei um monte de gente que eu baixei do concorrente desse cara aqui. E aí, à medida que você vai marcando, as pessoas elas vão te seguindo, né? Aqui eu falo um pouco sobre o chat, que dá para você abordar visitas online. Todo mundo que está online no site, dá para você abordar elas. Tem relatórios, né, de retorno do investimento. Você vê onde a pessoa está, quanto tempo ela já está no site. Aqui eu falo um pouco mais sobre o relatório de retorno do investimento, que é aquilo que eu estava mostrando para vocês. Essa daqui é de uma empresa que investiu em torno de 5.560. A cada R$4 ela tinha uma conversão dessas 4 que a gente setou aqui, que é mais ou menos aquilo que eu falei lá antes. Se quiser comprar banner, a gente tem recomendado o Graphic River, né? Chegou aqui, digitou banner, tem vários banners por $5. Aí você abre e edita ali ou no Photoshop, talvez eles tenham arquivo para o GIMP também, que é a versão gratuita do Photoshop no Linux. É muito barato, banners de excelente qualidade, você configura lá. Esse daqui é um site de fazer banner, que é o bannersnack.com.br, bannersnack. E aqui tem o preço, só $7 por mês. Tem a versão gratuita também, que você tem 10 designs que pode ficar guardado ali. Você faz um, de repente deleta, faz o outro, se quiser usar só o gratuito. Bom, então é isso que eu tinha para falar hoje. No caso aqui dessa empresa, eu recomendo que eles ativem a loja virtual. Não recomendo às vezes que mudem o design aqui. Se for mudar o design, isso aqui é um trabalho de 6 meses de acompanhamento, produção de conteúdo, né? Para saber o que pode ser melhorado na home. Não é questão de chegar aqui mudando de uma vez. E como eu falei, é uma coisa retroativa baseada nesses dados aqui do Search Console.
Então não é uma coisa para chegar e mudar assim questão de opinião ou porque eu quero dar enfoque a tal produto. Não é mudando sua home e colocando só aquele produto ali que vai fazer o produto vender mais. É questão de onde que vem a visita, baseado em qual palavra-chave, em qual configuração de redes sociais, qual que é o conteúdo que está lá, quais são as páginas internas que ligam com aquele produto. Então, para mudar uma home assim que já está dando, batia em 500 visitas por dia, estava em 500 visitas por dia, foram mexer, fazer coisa que às vezes de opinião, caiu para 100, entendeu? Tem batido aí agora em 200 visitas por dia, quando muito. Então é isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigado.